O texto que a gente escolheu é um texto de Lamentações 3:17 a 26. Lamentações, antes da gente ler o texto, Lamentações é um texto, o testemunho bíblico do sofrimento concentrado e a intenção de Deus, como Deus sempre está nesse sofrimento, né? Em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, eu achei que esse texto era muito apropriado para a gente. E é um livro de Lamentações, foi escrito por Jeremias. Jeremias, eles tinham sofrido o exílio, que é ser tirado do seu convívio e viver preso em um lugar que era na Babilônia, por Nabucodonosor, e eles estavam... E Lamentações, Jeremias vai dizer o tanto que ele estava sofrendo, e o povo estava sofrendo em ver o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, em quem confiava em Deus, ser castigado por um povo que nem acreditava no Deus verdadeiro. Então, toda essa angústia, Jeremias vai dar e vai derramar na sua carta, né, ou no seu livro de Lamentações. E aí, o texto, eu peguei um trecho pequeno para a gente refletir, e aí você pode depois ler mais e ver como o profeta é consolado por Deus. Lamentações 3:17 a 26 diz assim: Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como todo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez nós na sua presença pedimos para que o Senhor ilumine o seu texto e que todo esse derramar de tranquilidade do seu espírito que foi derramado em Jeremias, em pleno exílio, em pleno aprisionamento, possa ser derramado na sua igreja ao redor do mundo e aqui na igreja da comunidade da vila, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É interessante que a gente pode aprender algumas coisas com o profeta. O profeta, no meio da sua dor, Jeremias, ele percebe que Deus não só conhece o sofrimento, mas faz parte, está presente no sofrimento. E a gente, hoje, eu não sei qual que é a sua realidade aí, se você já entrou em desespero, se você teve gatilho de ansiedade, de depressão, se você está até descrente sobre isso tudo, acha um exagero, se você está maluco com as crianças aí dentro, sem poder fazer muitas coisas, eu não sei qual que é, ou se você está desesperado porque o seu trabalho, o seu emprego dependia muito de estar presente e agora talvez você está sofrendo, está com medo de sofrer demissão, ou você está vendo que não vai entrar o dinheiro necessário que você precisa para pagar os seus funcionários ou pagar suas despesas. Então, talvez você está num momento de desespero como Jeremias estava. Eu acho que a gente pode aprender algumas coisas nesse texto que eu quero trazer para consolar o teu coração e o meu. Esses dias eu acordei várias vezes, eu tenho acordado muito de madrugada, sonhando com várias coisas ruins, e eu tomei uma decisão de acompanhar um jornal por dia, né? Então, assim, eu não vou ficar acompanhando, não faça isso, deixar um canal de notícia ligado, isso vai trazer uma angústia para você, vai trazer à sua memória coisas ruins. Então, escolha um jornal que você confia e entre e leia, não acredite muito em notícias de WhatsApp, mas é interessante como nesse meio difícil a gente foi sobrecarregada a nossa cabeça, a nossa alma, a nossa mente
com notícias ruins, notícias que apavoram, insegurança e tudo mais. A primeira atitude que eu acredito que Jeremias teve, e é uma atitude que a gente pode ter, é ser sincero quanto ao que está sentindo. É importantíssimo você ser sincero e falar com seu cônjuge, falar com seus filhos, até mesmo eles percebem. Se você está com seus pais, falar com seus pais, ou falar com alguém que você confia. Não fique mandando só recadinho no WhatsApp, ligue para quem você gosta, para quem está na hora de ter contatos de áudio presencial, não só áudio de WhatsApp. Então é interessante até mesmo para você fazer a sua lamentação. Lamentação foi arrancada da igreja contemporânea por teologia da prosperidade, por teologias de triunfalismo, mas a lamentação ela faz parte do evangelho da caminhada. Viver é sofrer. E a gente está passando por um momento muito difícil. Tem muita gente, nossa economia vai colapsar, o mundo vai colapsar e a gente vai mudar muito a nossa visão. Mas a gente pode sair melhor. Mas a gente precisa primeiro ser sincero com o que a gente está sentindo. O profeta, nos versículos 17 a 20 aqui, ele deixa claro, ele não esconde. Aliás, desde o começo, do 1 até aqui, até o 20, ele vai deixar claro de como ele está sentindo. E ele fala que o Senhor pesou a mão, mas ele está mais como o sentimento dele. Lógico que é um castigo de Deus para todo o seu povo que não foi fiel, já tinha abandonado. O profeta está sentindo isso, mas o profeta está relatando como não saiu do controle de Deus mesmo a desgraça. A gente tem que entender isso. Então ele fala assim que foi tirado a paz dele, né? Talvez esse é o seu sentimento. Você não tem mais paz. Parece que tudo aquilo que parecia tranquilo não está mais. Ele fala que ele esqueceu o que é prosperidade. Talvez você está vivendo esse momento de que, caramba, que insegurança é essa? Eu não sei se eu tenho emprego mais, não sei se vai entrar o dinheiro. Até mesmo a nossa comunidade não sabe como é que vai ser a arrecadação. A gente tem tantas coisas para assumir, mas a gente não tem essa segurança. E aí a gente vai ver que ele vai trazendo palavras como aflição, ele está aflito, delírio, ele começa a delirar, e às vezes a gente está com isso. Na nossa aflição a gente começa a ter delírios. E a gente, só em Deus, em oração, e a palavra de Deus pode tirar os delírios de morte, pensamentos de morte da tua cabeça. E aí ele fala de amargura, que a amargura é um pouco pior do que a aflição, porque a amargura é quando já foi contaminada a alma. Então, se o nosso corpo pode ser contaminado pelo Covid, a nossa alma pode ser contaminada pela angústia. Então, a amargura é um cara que está amargo, agora ele já não consegue mais ver coisas boas. Ele não consegue ter mais esperança, tudo para ele é ruim, ele já responde, ou ela responde com agressividade. Talvez você esteja nessa forma e ele sente pesar, né? Um peso nas costas. Você, principalmente eu quero falar com você, pai ou mãe, que sustenta a sua casa, não é responsabilidade só sua. Não fique carregando esse peso sozinho, senão você não vai aguentar. E aí ele fala que a alma dele vai desfalecendo e vai morrendo, vai caindo. Dessa forma, ele entrega tudo aos pés de Deus em oração, numa confissão. O que eu quero convidar você a fazer isso. Falar o que você está sentindo. Fala diante de Deus o que você está sentindo. Se for possível, escreva uma carta para Deus agora, um tempo seu, no seu devocional. Escreva uma carta para Deus e fala o que você está sentindo. E aí no versículo 21 é quando ele relembra dos atributos do Senhor. Eu acho que essa é a chave para esse momento e essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Se você precisa trocar o gatilho, em vez de ser de morte, de depressão, de ansiedade, outros, que seja um gatilho de trazer à memória o que te traz esperança. E ele fala assim, essa esperança são as qualidades, as características, os atributos do nosso Deus que é vivo e que a gente tem seguido. É interessante que isso vai mudar todo o relato do profeta. O profeta está indo num caminho que você fala assim, caramba,
Que lamentação, que difícil, que pesado. E aí ele fala, eu quero trazer a memória. Traga a memória, não fique se alimentando com notícia ruim, se alimente com a palavra de Deus, com oração, com bons bate-papos com irmãos que são da mesma fé, que acreditam que Deus está no controle. Alimenta, traga a memória, traga a alma, essa vitamina, essa fonte de vida que é Deus. E aí, a partir do versículo 22 até o 23, ele vai dar algumas qualidades de Deus, alguns atributos, que é maravilhoso, que ele fala assim, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos. Nós não somos consumidos, a nossa alma, porque Deus é amor. João fala isso, Deus é amor. Sem amor é impossível. E a gente tem que, agora não fica perguntando cadê Deus ou por que Deus, mas fala assim, Deus, eu não quero entendê-lo, mas eu quero senti-lo. Convido o amor de Deus para derramar em você, porque Deus é amor e Ele nos ama, mas não questione isso. Mesmo em tempos de dificuldade financeira, que o profeta fala que não tem prosperidade, que não tem saúde, que está amargo, ele fala, não questiono, graças ao amor, ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos. Se você não é consumido nesse tempo, é porque o amor de Deus está sendo derramado, e ele fala, as misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. As misericórdias são inesgotáveis. Deus tem a pessoa que sofre, o miserável na sua córdia, né? O misericórdia, esse miserável que está no coração de Deus. Deus tem você no coração dele. E isso se renova a cada manhã. A cada manhã, quando você abrir o seu olho, não pegue o celular. Faça uma oração, fala, Senhor, sua misericórdia se renova hoje, e eu quero dizer que eu confio no teu amor, e eu confio que o Senhor está no controle. E aí o profeta vai para o último falando, a fidelidade, grande é a sua fidelidade, Senhor. Deus é fiel, e Ele não é fiel a você ou a mim apenas, Ele é fiel à sua palavra, e por ser fiel à sua palavra, Ele se faz fiel a mim e a você, enquanto estivermos na palavra de Deus. Olha que impressionante, Deus não nos larga, mesmo a gente largando Deus, mesmo a gente às vezes faltando a nossa fé, às vezes olhando por outro lado, muitas vezes pecando, não sendo fiel, Deus continua fiel. O Deus da Bíblia que é revelado, ele fala, ele é fiel. E quando o profeta Jeremias entende isso, e essa ficha cai sobre ele, a perspectiva dele da realidade, mesmo estando em exílio na Babilônia sem poder sair, muda. O sorriso aparece, a alma fica leve, e ele fala do versículo 24 ao 26. Digo a mim mesmo, e agora ele já está conversando com ele mesmo, a alma, isso tem os profetas, o salmista também tem. Ele, às vezes o salmista chama, por que está tão abalado a minha alma? E esse também, ele pega Jeremias, pega ele mesmo, a alma dele, e fala, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A única coisa que eu tenho de boa é o Deus que a gente serve. E aí ele fala, portanto, nele porei a minha esperança. Não é uma esperança que vai vir de lá para cá, é uma esperança que se constrói. Então não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa. Nós estamos caminhando em direção ao Senhor Jesus e Ele está caminhando em direção a nós. O trecho dele é muito maior do que o nosso. Nosso é um pouquinho, mas nós fazemos isso para nos encontrar cada vez mais rápido. Como uma pessoa apaixonada corre em direção ao seu amor, como Pedro pulou no mar, não esperando nem o barco ir até a praia para encontrar o seu Senhor Jesus. Ele pula, ele veste uma roupa, ele pula em direção a Jesus para conversar com Jesus, o seu grande amor. Assim é a nossa alma que pula em direção a Deus para poder ser consolado em esperança e amor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ele acaba dizendo, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias sabia que ia vir a salvação pelo povo de Deus e que nem o exílio ia tirar essa descendência que via a salvação não só para o povo de Deus, mas por toda a humanidade, que era a descendência de Davi. Todos os profetas já sabiam disso, e Jeremias sabia isso
5 séculos antes de Jesus. E o Messias veio, a salvação veio, Jesus é a salvação. Jesus é o servo sofredor. Ele é narrado como servo sofredor. Se Jeremias sofreu, quem sofreu, o verdadeiro Jeremias é Jesus, que sofreu 10 vezes mais. Se você reler todo esse capítulo e pôr o nome de Jesus, você vai ver que se encaixa direitinho. Jesus é o que sofreu, que perdeu a prosperidade, que entrou no mais terrível dos abismos, que perdeu a sua liberdade, que foi esmagado na cruz. Mas ele foi porque ele quis se entregar pelos meus e os seus pecados. E na ressurreição que ele tem ao terceiro dia, naquele domingo, ele ressuscita e naquele dia ele declara o ano aceitável do Senhor, o dia do descanso eterno, o dia onde as nossas almas descansam no Senhor e na salvação que vem de Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. Em Cristo nós podemos não só esperar tranquilo, como o profeta fala, mas já veio a salvação, já é agora, você não precisa esperar. Ela já foi derramada no Pentecoste de forma abundante, o Espírito Santo está com você. Você não precisa pedir a sua porção, porque a porção já foi derramada, a salvação já chegou. E sobre a tua casa, a palavra de Deus declara que a salvação vai prosperar, que o amor vai prevalecer, a esperança e a alegria. E um dia isso vai acabar. E quando isso acabar, nós vamos sair melhores, porque nós acreditamos em Jesus Cristo. E se por acaso não acabar para alguns, a morte não é o final. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo e que Jesus está perto. Perto está o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, quero agradecer, porque perto está o Senhor está perto e o Senhor derrama a sua graça, o seu amor, sua misericórdia. Se renova nesta manhã de domingo, nesta manhã que nós estamos adorando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe a igreja que está reunida nas suas casas. Que as conversas sejam boas, que a gente traga memória o que nos traz esperança, que a gente possa ser feliz, ser cada vez mais ancorado, Senhor, na certeza da fé em Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você. Toda autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vira para mim e para você dizendo: vão, façam discípulos aí na sua casa e depois, quando vocês puderem sair, levem as pessoas ao batismo, à declaração pública de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine as pessoas a obedecer às Sagradas Escrituras, em toda parte. E Ele estará com a gente até a sua volta. E aí será plena. Deus abençoe e até a próxima, queridos.